almas me levarás. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no faz A graça e a paz, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos chegando para mais uma live semanal. Espero que os irmãos estejam bem. Espero que os irmãos estejam aí nos ouvindo, tá bom? Então, estamos aqui mais uma vez para sermos edificados, fortalecidos no Senhor. Você que está nos acompanhando, gostaria que você nos ajudasse compartilhando essa live, compartilhando com mais irmãos, para que outras pessoas também soubessem que nós estamos aqui, em meio à pandemia, edificando pessoas, edificando vidas, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, compartilha com mais uma pessoa aí, em nome de Jesus. Nós estamos começando a nossa live semanal. Toda semana nós estamos aqui e compartilhando uma palavra com vocês, tá bom? Estamos no canal da igreja, estamos também no meu canal do Facebook, tá bom? Então estamos nessas duas plataformas, tá? Se os irmãos tiver alguém já entrou aí, queria que os irmãos me ajudassem falando para mim se o áudio está bom, se você está me ouvindo, tá? Daqui a pouco o Igor também vai estar aqui conosco, nos ajudando, nos edificando, sempre acrescentando uma palavra de Deus aí na sua vida, tá bom, meus irmãos? E hoje o nosso capítulo é Gênesis, capítulo 15. Então nós estamos aí estudando o primeiro livro da Bíblia, e o primeiro livro da Bíblia, não em ordem cronológica, né, mas em ordem de organização, ela é Gênesis, tá bom? É Gênesis. E aí eu queria que você, se você tiver aí, já abra a sua Bíblia, tá bom? Para que nós possamos compartilhar da palavra, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser fortalecidos, tá? No Senhor e na obra do seu poder, tá bom? Você que está aí passando, de repente você estava passando pelo Facebook e de repente você se deu com esse vídeo,
não passe a página, mas permaneça aí conosco, fica aí com a gente. Tenho certeza que você vai ser fortalecido, tenho certeza que você vai ser edificado, né? Desliga um pouquinho as notícias ruins aí, venha ouvir a boa notícia do Evangelho, venha ouvir a boa notícia da graça de Deus, venha ouvir as boas novas do Evangelho, venha ouvir as boas novas do reino de Deus, tá bom? Então, você que está chegando, dá um oi aí, se identifica, compartilha, fala conosco em nome de Jesus, tá bom? Bom, irmãos, você que compartilhou já, quero agradecer, tá bom? Manda aí seu oi, tá? Manda aí seu oi para que a gente possa ir se falando aí, tá? Então, nessa época de pandemia, nós sempre estamos aqui, nunca paramos, né? Estamos respeitando todas as normas governamentais e nós também, mas nós continuamos edificando igreja. A gente não para de edificar igreja, não para de fortalecer os irmãos, não para de trazer uma palavra para a vida dos irmãos, tá bom? Porque a nossa intenção aqui é realmente edificar cada um de nós como igreja. Amém? Bom, então, se você já pegou aí a tua Bíblia, se você já está aí com a sua Bíblia em mãos, né? Ou abriu a sua Bíblia eletrônica, então você é muito bem-vindo nessa noite. Espero que você esteja bem, espero que você não se deixe afetar, né? Pelas coisas que têm acontecido, pelas más notícias, né? Sabemos que muitas vezes nós somos afetados, a nossa mente é afetada por tantas más notícias, por tantas coisas que têm acontecido no nosso país, tem acontecido no mundo, tem acontecido em tantos lugares, mas nós fazemos parte, sim, somos cidadãos dos céus, fazemos parte de um país aqui, mas fazemos parte também de uma pátria celestial, e é com base nisso que nós precisamos crer, é com base nisso que nós precisamos viver e precisamos realmente andar, e a nossa fé precisa estar nisso, tá bom? Então, vamos lá, Gênesis capítulo 15, eu quero ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? Quero ler na Nova Almeida atualizada e com você. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você também pode abrir, tá bom? Estou respondendo alguns irmãos aqui no meu WhatsApp, tá bom? E você que está aí, segura aí, tem um pouquinho de paciência que os irmãos estão chegando. Tá bom, meus irmãos? Então, que você possa ser edificado, você possa ser fortalecido. E nós estamos aqui também já esperando alguns irmãos. E que esses irmãos também vão se achegando. Muitos chegaram do trabalho, né? Vão chegando mais tarde. E esses irmãos vão entrando, esses irmãos vão se achegando, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos lá para Gênesis capítulo 15. Lá no capítulo 14 da semana passada, só para você não perder o contexto de vista, nós estávamos, irmãos, falando lá quando Abraão ele vai para a guerra dos 5 reis contra os 4 reis, e Abraão ele sai vitorioso dessa guerra, Abraão ele sai vitorioso dessa batalha, não é verdade? E aí, nós vimos que apareceu alguns personagens dentro daquele contexto, né? Então, após Abraão vencer a guerra, após Abraão vencer aquela batalha, nós vemos que algumas pessoas ali, teve o rei de Sodoma, fez algumas propostas para Abraão, o rei ali, depois aparece Melquisedeque, que é uma tipologia de Cristo, e Cristo é o sumo sacerdote, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e aí nós vimos então, irmãos, que Abraão, ele rejeita ali a oferta do rei de Sodoma, mas ele recebe por parte do rei, por parte de Melquisedeque, rei de Salém, pão e vinho. E Abraão ali, ele estava com medo de sofrer uma retaliação, porque ele tinha derrotado os reis daquela região. Então, era natural que os reis, talvez,
em troca, viessem contra Abraão, viessem se levantar contra Abraão. Então Abraão, ele não era ainda uma nação, né? Então Abraão, ele tinha vencido a guerra pela graça de Deus, ele tinha vencido a guerra por causa do favor de Deus. Então, no meio de uma situação difícil, Abraão, ele se sente até mesmo atemorizado, Abraão, ele se sente até mesmo com certo medo. Por quê, pastor, com certo medo? Porque agora aqueles reis poderiam se reunir e formar uma batalha contra Abraão, formar uma batalha contra o povo ali, que estava com Abraão. Tá bom? Então, agora no capítulo 15, Deus, ele novamente, ele se revela a Abraão e ele fala com Abraão novamente. E agora nós vamos estudar então o capítulo de hoje, tá? Hoje não é uma pregação, mas é uma live expositiva, é uma live devocional, tá bom? Você que chegou aí, dá aquele boa noite, fala seu nome, tá bom? Pode fazer perguntas. Aqui a gente vai interagindo, vai fazendo um bate-papo juntos, tá bom, meus irmãos? E Gênesis capítulo 15, vamos à leitura do texto. Eu vou compartilhar aqui para você agora, vou colocar o texto para você, tá bom? Gênesis capítulo 15, Nova Almeida atualizada, diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou teu escudo e eu lhes darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me destes descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe imputado para justiça. Irmãos, até aqui nós temos uma primeira cena, nós temos uma primeira situação. Então, vamos analisar a partir daqui, tá bom? Vamos fazer a análise. Eu achei que estava compartilhando a tela para os irmãos e não estava. Peço perdão. Então, vamos analisar aqui, vamos dividir o texto aqui, o texto é dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1, do capítulo 15, do verso 1 até o verso 6. E o que aconteceu do verso 1 até o verso 6? Depois destes acontecimentos, diz o texto, a palavra do Senhor veio a Abraão. Que acontecimentos? Os acontecimentos do capítulo 14. Então, lá no capítulo 14, como eu te disse na introdução, Abraão, ele estava numa guerra. E agora, foi uma luta de 5 reis contra 4 reis, os 4 reis venceram, e aí Ló, sobrinho de Abraão, é levado para a guerra, é levado cativo, e quando ele é levado cativo, alguém conta para Abraão vai até, toma partido nessa guerra, e Abraão, então, ele vence e ele toma consigo o seu sobrinho Ló. Depois que tudo isso aconteceu, depois que ele sai da frente de batalha, depois que ele sai da fronte de batalha, veio, então, o Senhor numa visão, né? Abraão, além do pai da fé, Abraão era profeta. Se você for ver, quando ele estava no Egito, quando ele estava Abimeleque e as suas esposas ficam estéreis, ele fala, fala para Abraão orar por você, porque ele é profeta. Então essa palavra visão aqui é mesmo daqueles que são profetas. Então Abraão aqui, ele recebe uma visão do Senhor. E nessa visão, o que Deus diz para Abraão? Não tenha medo, Abraão. Por que não tenha medo? Não tenha medo, porque eu sou o seu escudo e lhe darei a sua recompensa. Então, veja bem, por que Deus se revela aqui a Abrão como escudo? Por que Deus se revela a Abrão como seu escudo? Por que Deus diz, Abrão, sou seu escudo? Porque Abraão estava receoso de que ele fosse atacado por aqueles reis, de que aqueles reis
se levantasse contra ele. Então, por isso, Deus é o escudo. Essa aqui é como alguém que protege o seu guerreiro, né? Então, Deus está dizendo a Abraão, eu sou com você, eu sou o seu escudo. E aí, eu lhe darei uma grande recompensa. Por que Deus daria uma grande recompensa? Interessante que Abraão, ele rejeitou a recompensa do rei de Sodoma no capítulo 14. E aí Deus diz, Abraão, eu sou sua recompensa. A palavra aqui é galardão, irmãos. É galardão. Então, nós estamos vendo que Abraão, ele rejeitou, né, a recompensa do rei de Sodoma. Mas ele agora, Deus está dizendo, Abraão, eu sou sua recompensa. Queria dar boa noite aos irmãos. A Regina, a irmã Regina está aqui dando boa noite no Facebook. A Suelaine, a minha esposa também está acompanhando. O Faustino está acompanhando pelo YouTube. Todos os irmãos sejam muito bem-vindos, que vocês possam ser edificados, tá bom? E aí, irmãos, nós então estamos vendo essa Deus se revelando, aquilo que Abraão agora necessita. Agora, Abraão, ele faz um questionamento no versículo 2. Abraão respondeu, Senhor, Deus, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então, olha o que nós vemos, que agora, irmãos, Abraão aqui, ele é o pai da fé, mas ele faz um questionamento, né? Ele faz um questionamento. E eu vou te dizer, nem sempre questionamentos é um sinal de ausência de fé. Nem sempre um questionamento é sinal de ausência de fé. Essa palavra Senhor Deus aqui, no original, é soberano. Então Abraão fala, Deus, eu creio. Eu creio. Aqui, o autor, ele não está colocando como uma falta de fé de Abraão, mas ele questiona. Se eu não tenho filhos, como que eu vou ter uma recompensa? Por quê? A recompensa para Abraão aqui, irmãos, que ele poderia ter, era filhos. Então, eu não tenho herdeiros. E quem que vai ser o meu herdeiro? Vai ser o Damasceno. Esse Damasceno aqui, irmão, não é nome, tá bom? Esse Damasceno aqui é quem nasceu em Damasco. Então, Eliezer, ou Eliezer, é realmente o nome da pessoa, tá bom? Então, ele vai ser o meu descendente. Por quê? Se eu não tiver filhos, ele que vai ser o meu herdeiro, né? E aí, Deus, ele traz uma palavra para Abraão, né? Aqui ainda é Abraão, não é Abraão, e diz, olha, não vai ser assim. E eis, no versículo 4, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você é que será o seu herdeiro. E no 5, então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-la. Ele disse, assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado por justiça. Então, eu queria falar algumas coisas nesse texto aqui para você, né? Então, primeiro Deus se revela a ele como seu escudo, como sua proteção. Depois Deus diz para ele, olha, eu vou ser sua recompensa. E tudo isso após ele derrotar uma série de reis. Tá bom? Então aqui vem o questionamento, vem o olhar pelo natural de Abraão. Como isso vai acontecer se eu não tenho herdeiro? E aí, por causa do questionamento, Deus então dá um símbolo para ele. Deus tira ele para fora, Deus mostra as estrelas e fala, olha, você consegue contar as estrelas? Você consegue ver isso aqui? Se você conseguir, assim é a tua descendência. Então Deus, ele não levou aquele questionamento de Abraão como uma falta de fé, né? Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, verso 22, eu queria até projetar para você, Romanos 4, verso 22. Então aqui em Romanos 4, verso 22, Paulo, na verdade, coloca esse momento da vida de Abraão como um momento de fé, não como um momento de incredulidade. Olha o que diz. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, assim também isso lhe foi atribuído para justiça. Olha o que diz no versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória
a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 3 também, nós vemos Paulo se referindo a essa passagem aqui, Gálatas, capítulo 3, no verso 7. Paulo se referindo a essa passagem aqui, Paulo fala também que esse foi um momento de fé. Olha só, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, atribuído por justiça. Foi o que nós acabamos de ler, que ele creu e por isso foi lhe dado por justiça. Saibam, portanto, que os da fé que são filhos de Abraão. Então nós vemos, irmãos, que este foi o momento que Deus, que apesar dos questionamentos, apesar de não saber como que iria acontecer, apesar de não saber como que as coisas iam lidar, Abraão creu, Abraão continuou a crer. Não é errado, não é pecado. Às vezes você, lá na sua oração, você está olhando, você não sabe como que as coisas vão acontecer. Ou as coisas até mesmo parecem impossíveis. E você perguntar para Deus, Deus, mas como que isso vai acontecer? Eu creio. A pergunta é como, Senhor? Eu não estou vendo perspectiva. Eu não estou vendo como isso vai acontecer. Mas isso, Abraão creu. Mesmo não sabendo como, ele creu. Deus também não disse como. Deus disse, olha, vai ser através de um filho teu. Deus vai ser através de um filho que você gerou. Mas sai para fora. Olha para as estrelas. Assim será a tua descendência. Tá bom? Então, essa é a primeira parte que eu queria compartilhar com você. E na segunda parte, irmãos, aqui, nós vemos que, novamente, algo vai acontecer. Não é o mesmo momento. Muitos acham que, porque está lendo, né, na sequência, acham que é o mesmo momento que aconteceu a história, mas não é o mesmo momento. A partir do versículo 7, nós vemos um outro momento da história da vida de Abraão. Olha o que diz. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para lhe dar a essa terra como herança. Então, no primeiro momento que Deus se revelou para Abraão, Deus se revelou numa visão para prometer e fazer a aliança, e foi uma aliança para um filho. Mas agora nós temos um segundo momento onde Deus se revela a Abraão, não é mais parte, não é o mesmo dia. No primeiro dia foi um dia à noite. Olha o que diz o versículo 5. Então o Senhor lhe disse, levou para fora e lhe disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puderem contar. Ele disse, assim será a sua posteridade. No primeiro momento que Deus tem aqui com Abraão, é de dia, é de noite. No segundo momento, nós vamos ver que é durante o dia. Olha só, mas Abraão perguntou, Senhor, sabeis, como saberei que vou herdar a terra? Versículo 8. O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava, ou seja, espantava elas, né? Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei os que os escravizar. Depois eles serão com muita riqueza, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos cananeus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Então, nós temos 2 momentos. Agora, no segundo momento, Deus promete uma nação, Deus promete uma terra, Deus promete que vai dar
um local, Deus promete que vai dar uma nação para ele, Deus agora é uma outra promessa. Enquanto no primeiro momento Deus está fazendo uma promessa em relação ao filho, no segundo momento agora Deus está fazendo uma promessa em relação à terra. Então, só para você entender, Moisés aqui, o público que Moisés está escrevendo o texto, é o povo de Israel, irmãos. É o povo de Israel. Então, esse povo que tinha saído do Egito, agora está ouvindo, olha, o patriarca recebeu a promessa de um filho. Vocês são descendentes desse patriarca. Mas, além de prometer um descendente, Deus também nos prometeu uma terra. E aí, Abraão, novamente, ele questiona. Ele pergunta. Deus já tinha, num outro momento da história, Deus já tinha falado a respeito do filho. E ele pergunta, como que vai acontecer, Senhor? Vem aqui para fora, Abraão. Olha para as estrelas do céu. Se você puder contar, assim será a tua descendência. Agora, Deus fala, Abraão, um outro momento de dia agora, Deus fala, Abraão, vem cá. Eu vou te dar uma nação, eu vou te dar uma terra. Essa terra onde você está vai ser dos seus descendentes. E aí Abraão pergunta, como? Como que eu vou ter esses descendentes? Como que vai acontecer isso, Senhor? Como que é possível? E aí, irmão, você vê novamente o pai da fé, ele faz um questionamento. Então, às vezes, você se sente acusado, né, por fazer questionamentos, e não tem problema você fazer questionamentos, isso não é falta de fé, você perguntar, às vezes, para Deus. Deus, ele tem prazer que nós nos relacionamos com ele, que nós tenhamos esse relacionamento sincero, e às vezes, Senhor, como vai acontecer? Como que essas coisas, como que é possível? Como que isso vai acontecer na minha vida, né? A Dona Socorro está aqui também, Dona Maria do Socorro, lá da nossas células de Carapicuíba, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vinda, Dona Socorro. E aí, Abraão aqui nesse segundo momento, então a terra prometida é falado para Abraão, né? Então Abraão pergunta, e novamente a resposta vem. Então primeiro, Abraão prepara ali, né? Deus fala para ele preparar ali um ritual, né? Um ritual de sacrifício. Então ele traz uma novilha, uma cabra e um cordeiro, né? Estão nas primeiras idades ali, e eles são partidos no meio. No caso das aves, eles também não são partidos no meio, porque as aves não tem como ser partidas ao meio por serem pequenas, né? E aí o que acontece? Quando ele faz isso, nós vemos aqui que no versículo 11, aves de rapina desciam. Aves estavam descendo. O que Abraão fazia? Enxutava. Alguns comentaristas dizem, e eu concordo, que aqui já era uma tipologia, né, do que os egípcios fariam com os israelitas, né, que viriam sobre eles como aves de rapina. Então, Abraão enxotava aquelas aves. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Esse sono fora do normal. E, claro, produzido pelo próprio Deus, irmãos. Nós vemos também quando Deus foi dar Eva para Adão, Deus também fez Adão cair num profundo sono, tá bom? Para que o homem realmente não tenha participação. No 13, então o Senhor lhe disse, fique sabendo que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então, Deus aqui, ele fala para Abraão, esse povo que eu vou gerar através de você, eles vão ser escravos, eles vão descer para o Egito, eles vão até o Egito, e quando chegar no Egito, numa terra alheia, né, aqui ele não cita exatamente o Egito, mas nós sabemos que é o Egito, esse povo será peregrino lá, esse povo será estrangeiro lá, e esse povo será escravizado nessa terra. Esse povo vai ser escravizado nessa terra, tá bom? Ou seja, Deus não escondeu as dificuldades que o seu povo ia passar. Mas olha, eu vou castigar a nação que escravizar vocês. E depois, vocês sairão com muitas recompensas. Nós vemos lá em Êxodo 12, que realmente quando o povo saiu da terra do Egito, né,
Deus castigou os egípcios, Deus fez com que os egípcios dessem grandes riquezas para eles, Deus fez tudo isso. Então, Deus já estava dizendo para Abraão, ó, assim vai ser com a tua descendência. Nós vemos também que quando o povo de Deus, 400 anos depois da escravidão, clama, esse clamor chega até Deus. Aqui tem algo, irmãos, eu já queria até fazer uma aplicação para você, porque nós, como cristãos também, as aflições, Deus não esconde que nós passaremos por aflições. Deus não esconde que nós passaremos por dificuldade. Em nenhum momento a Bíblia nos garante que vir para o Evangelho ou vir para Jesus é sinal de que não teremos dificuldade, é sinal de que não teremos problema. Isso é um falso Evangelho, né? A Bíblia nos garante que nós teríamos sim aflições, que nós teríamos sim dificuldades, mas que nós venceríamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus não esconde isso do seu povo. E uma das grandes aflições do povo de Deus é esperar esse algo escatológico. O que é escatologia? É o futuro, né? Então, veja bem, quando Deus falou lá para Noé, Noé teve que esperar 40 dias na arca. Quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho, Abraão teve que esperar. Quando o povo de Israel teve que esperar 400 anos para serem libertos, o povo no deserto teve que esperar 40 anos para entrar na terra. E nós, o que nós temos que esperar? Nós temos que esperar a volta de Cristo, né? É ali que nós teremos alegria completa, que nós teremos gozo completo, que nós teremos satisfação completa no Senhor. É ali que nós seremos, finalmente, né? Que o nosso tempo será, digamos assim, que nós seremos completamente satisfeitos no Senhor. Então, nós também passamos aflição aqui neste mundo, nós também passamos aflição, mas nós temos também uma promessa de Deus, de que quando o tempo chegar, nós sairemos aqui com as recompensas que o Senhor nos dará. Amém, irmãos? Então, eu queria que você fizesse essa aplicação também na sua vida. No versículo 15, Deus dá uma promessa para Abraão, diz, Abraão, você vai para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice, tá bom? Então, cumpre a promessa. Na quarta geração, aqui, essa quarta geração aqui é geração de 100 anos, tá bom, irmãos? Então, primeira geração 100, depois mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400. Ou seja, 400 anos depois, vocês vão voltar para essa terra. Então, lembra que o povo saiu do Egito, 400 anos depois dessa promessa, e aí eles voltam para essa terra, era nessa terra que Abraão estava. No 17, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha passaram entre aqueles pedaços dos animais. Queria aqui fazer um destaque para você, porque quando alguém ia fazer uma aliança um com o outro, as duas pessoas, elas faziam então ali, partir os animais, e os dois passavam no meio. Então, dizendo, olha, quem quebrar a aliança vai morrer. Quem quebrar a aliança vai ser devedor do outro. E o que é interessante, porque Deus passou no meio. Percebe isso? Aqui houve um fogareiro fumegante e uma tocha. Aqui, simbolizando Deus Pai e Deus Filho, né? Então, passa no meio. Mas Abraão não passa. Mas a aliança, no versículo 18, foi feita com Abraão. Então, eu vou te dizer uma coisa. Existem várias alianças na Bíblia. Existe a aliança adâmica, que é a aliança de Deus com Adão, que é, Adão, eu tenho uma aliança com você. Se você comer da árvore da vida, você vai viver. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ou seja, tinha a parte de Deus, tinha a parte de Adão. Adão quebrou a parte dele. Nós tínhamos a aliança de Noé. Nós sabemos que um dos filhos de Noé também quebrou a aliança. Mas a aliança com Abraão não dependia dele. Dependia completamente de Deus. E nós, os que cremos em Cristo, estamos debaixo dessa aliança. A aliança da lei também, a aliança de Moisés, né? É uma forma de relacionamento com Deus, né? Por exemplo, Deuteronômio 28 diz, do 1 ao 14, se atentamente ouvir a voz do Senhor, né? E guardar os seus mandamentos, então sereis abençoados.
Aí do 15 em diante, de Deuteronômio 28, diz assim, porém, se você não guardar a lei, vai vir todas essas maldições sobre você. Ou seja, a aliança dependia do povo de Israel. Não dependia somente de Deus. Mas aqui, essa aliança não depende de Abraão. Depende de Deus somente. E onde que Deus cumpriu a sua aliança com Abraão? Em Cristo na cruz. E em qual aliança nós estamos? Nós somos descendência de Abraão, não porque nós somos judeus, que nós não somos. Nós somos da descendência de Abraão por causa da fé. Hebreus diz isso. Nós somos descendentes de Abraão, somos da fé. Gálatas 3:7 também diz a mesma coisa. Então, a aliança que nós temos em Cristo não é por causa do nosso mérito, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos legais, mas é por causa de Deus, é por causa de Cristo, é por causa da graça de Deus. Não tem nada a ver conosco. Então, Abraão estava ali em profundo sono, e quem passou no meio, irmãos, foi Deus. Deus, então, ele passou no meio, sabe? E então nós vemos que essa aliança no qual nós estamos inseridos não depende de nós. Muitos dos irmãos, ao pecarem, e o pecado é muito ruim, não peque porque o pecado é muito ruim, ao errarem, esses irmãos se sentem acusados, né? Então eles acham que a aliança de Deus para com eles, referente à salvação, referente a tantas coisas, né, que Deus nos tem na sua aliança, não se cumprirão mais. E por que eles acham que não se cumprirão mais? Eles acham que não se cumprirão mais porque eles erraram, porque eles pecaram, né? Mas eu queria dizer algo para você, que a aliança que você tem em Cristo não depende de você. Claro, não estou te incentivando com isso a andar no pecado, mas depende absolutamente de Cristo. E Cristo cumpriu a sua parte da aliança, tá bom? Então o Senhor fez essa aliança, né? Então o Senhor, ele estabeleceu essa aliança. E uma das coisas que eu queria compartilhar com você aqui, no versículo 16, eu passei aqui, mas eu queria chamar a sua atenção. Na quarta geração, ou seja, 400 anos depois, olha o que diz aqui. Voltarão para cá, porque a medida dos amorreus, da iniquidade dos amorreus, ainda não se encheu. Alguns irmãos, eles fazem o que a gente chama de anacronismo. O que é isso? Eles falam, pastor, eu leio lá Josué, né, principalmente, e vejo o povo de Deus entrando ali em Canaã e mata todo mundo. Os caras fazem um arraso, mata criança, mata todo mundo, não deixa ninguém. Mas isso é um genocídio, né? Por que Deus permitiu que seu povo fizesse isso? Por que Deus fez isso? Irmãos, 400 anos antes, Deus já disse que faria isso. E por que Deus fez isso? Porque Deus é um justo juiz. A terra para onde eles estavam indo, eles estavam entrando, não era só porque era uma promessa de Deus. Isso também. Mas é porque aqueles povos ali eram povos terríveis. Eram povos que blasfemavam contra o Deus que criou todas as coisas. Eram povos que sacrificavam seus filhos a ídolos. Eram povos extremamente pecadores. Tem uma descoberta na Síria, em 1929, onde descobre como que era a forma de adoração daquele povo ali. E aquele povo, eles eram terríveis, extremamente pecadores, extremamente, cometiam coisas horríveis. Então, o que Deus fez foi levar, primeiro, promessa sim a Abraão, mas Deus, na verdade, foi gracioso com aquele povo. Porque Deus esperou 400 anos para trazer juízo sobre aquelas terras. Deus, assim como Deus foi gracioso antes do dilúvio, esperou até que chegasse ao céu o nível de iniquidade. Deus foi gracioso com Sodoma e Gomorra, porque Deus esperou até que o último não existisse mais nenhum justo ali, e o único que tinha era Ló, e tirou dali. Então, Deus só exerceu juízo quando não tinha mais ninguém ali justo. Deus foi misericordioso com o povo do Egito. Então, Deus esperou 400 anos para que amorreus, cananeus e todo aquele povo se arrependessem. Mas Deus já sabia que eles não iriam se arrepender. Mas mesmo assim, Deus esperou 400 anos
Durante 400 anos, Deus deixou seu povo no Egito, e aí, para depois de 400 anos, Deus exercer juízo sobre aquele povo. Então, Deus não estava matando nenhum inocente, ninguém bonzinho. Deus não estava desapuçando ninguém bonzinho. Deus estava exercendo juízo sobre um povo terrivelmente pecador. Terrivelmente pecador. Hoje não é diferente. Deus está sendo gracioso conosco. E Deus está preservando o seu povo sobre essa terra. Sobre essa terra. Eu sei que agora com coronavírus, com um monte de coisa, o povo está dizendo que é juízo de Deus. Mas o que nós estamos vivendo ainda não é juízo de Deus. Presta atenção. O que nós estamos vivendo hoje é simplesmente consequência do próprio pecado humano. Mas vai haver um dia que Deus vai tirar o seu povo. E quando Deus tirar o seu povo de sobre essa terra, grande juízo de Deus virá sobre a terra, sobre as nações, sobre os povos, sobre aqueles que não têm Cristo. Mas esse tempo ainda não chegou. Por isso, Deus tem sido gracioso com este mundo. Então, coronavírus, tudo isso faz parte do processo. Deus é soberano, Deus está no controle, mas não é juízo ainda de Deus, tá bom? Eu queria que você tivesse bem claro ainda, porque a medida da iniquidade das nações está enchendo, está enchendo. Eu estava vendo a reportagem que o nível, que a quantidade de abortos é maior, olha só, a quantidade de abortos o ano passado foi maior que a quantidade de mortes por coronavírus. Olha só, a quantidade de abortos foi maior do que a quantidade de mortos por coronavírus. Pastor, é só as mulheres? Não, irmãos. O cara que engravidou a moça, ele também é responsável pelo aborto cometido. A mesma responsabilidade que a mulher tem, ele também tem. Tá bom? Então, o homem tem a mesma responsabilidade. Agora eu te pergunto, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não vir para Cristo, você acha que um dia Deus não trará juízo sobre isso? Então, o que nós temos que entender, o que nós temos que perceber? Nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo do favor de Deus. Deus não está derramando juízo sobre você. Se você não está em Cristo, eu quero te fazer um apelo aqui agora. Venha para Cristo. Ainda há tempo de você vir para Cristo. Ainda há tempo de você se entregar a Cristo. Ainda há tempo de você desfrutar da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Ainda não chegou, mas um dia virá o juízo de Deus sobre a terra. Assim como veio um dia, 400 anos depois, que Deus avisou a Abraão, o juízo de Deus veio sobre os amorreus, através do povo de Israel. Né? Assim também um dia virá. Mas que você esteja em Cristo, porque o juízo de Deus, a ira de Deus que era para vir sobre o povo de Deus, já foi sobre Cristo. Então, quando você está em Cristo, a ira de Deus não virá sobre você. Mas você que tem olhado as obras deste mundo, e você tem visto quão terríveis as obras são, um dia também eu fui participante dessas obras, eu não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém, também fiz parte dessas obras, né? Mas eu quero dizer algo para você, que um dia também Deus tem sido misericordioso para conosco, Deus tem sido misericordioso para com você. Então, faça parte, não daquele povo dos amorreus que estão enchendo a terra da iniquidade, mas faça parte do povo de Deus, porque quando você faz parte do povo de Deus, o sangue do Cordeiro é sobre você, tá bom? Então, ele faz esse paralelo entre todas essas nações. Então, quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre os pedaços daqueles animais. Naquele mesmo dia, Deus fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o Eufrates. Então, aqui Deus dá posse da terra para o seu povo. Quando que se cumpriu? 400 anos depois. Quero terminar dizendo para você que nós precisamos confiar nas promessas do Senhor. Esse povo teve que esperar 400 anos para que a promessa de Deus se cumprisse sobre eles. Promessa que Deus não nos promete riquezas, Deus não nos promete facilidades, Deus não nos promete ausência
de dificuldades. Deus nos promete que um dia Ele nos resgatará do Egito, que é este mundo. Ele nos promete que Ele buscará o seu povo. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas nós temos que enfrentar o tempo. Esse povo demorou 400 anos para ser resgatado do Egito, posteriormente lá em Êxodo. Nós estamos há 2000 anos esperando a volta de Cristo. Mas um belo dia, assim como esse povo foi resgatado do Egito, Cristo também virá buscar o seu povo. Sabe, eu não sei, talvez na sua área de vida também você tenha esperado alguma coisa em Deus, uma promessa do Senhor. Talvez passou-se o tempo, talvez é uma promessa ministerial, talvez uma promessa de Deus no seu casamento, sobre os seus filhos, e passou-se o tempo, né? E às vezes nós não temos paciência para esperar o tempo. E às vezes nós desistimos, nós retrocedemos. Vamos ver no capítulo 16 que Abraão acaba tendo um filho de Agar porque ele não esperou o tempo. Mas eu queria dizer para você que você está dentro do tempo de Deus. Você está dentro do espaço do tempo de Deus. Talvez você não está no seu tempo, mas você está no tempo de Deus. Então aguarde com paciência no Senhor. Creia que a promessa vai se cumprir. E quero te dizer que essa aliança não depende de você. Essa aliança depende somente do Senhor. Sabe? Abraão não passou no meio dos animais. Somente Deus passou no meio dos animais. Sabe por quê? Porque isso mostra que a aliança não depende de mim, a aliança não depende de você. A aliança depende do Senhor. E a aliança que você está embaixo só depende de Deus. Então permaneça nela, permaneça no Senhor, permaneça naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Eu queria, se você tiver alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, tá bom? Você pode mandar aí nos comentários. Eu tô vendo que algumas pessoas estão chegando agora. Você pode voltar na live depois e assistir aquilo que nós já passamos, para que você possa ser edificado. Tá? Se você quer agradecer aos irmãos que estão aí pelo nosso YouTube, eu vejo que o Jordean acabou de chegar aqui agora, estou presente quase no finalzinho. Seja bem-vindo, Jordean, se você puder depois voltar um pouquinho no vídeo aí, para ficar por dentro do que foi falado. O Biel, 778 Biel, graça e paz, boa noite, Biel, seja bem-vindo também. Alguns irmãos também que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Então, quero agradecer a você que ficou aqui no Facebook, nos acompanhando. Espero que você tenha sido edificado. Se os irmãos não têm nenhuma pergunta, eu quero orar por você, para que você seja fortalecido no Senhor, na obra do seu poder. Se você tiver algum pedido de oração, você também pode fazer o seu pedido de oração, tá? Você pode fazer o seu pedido de oração aqui. Eu já vou orar, nós já vamos orar. E claro, eu quero orar para que Deus ele possa edificar você, edificar o seu coração. Amém, irmãos? Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Se não tem, nós vamos orar aí. Quero orar, quero que você concorde comigo em oração, né? Pelas pessoas que nesse momento estão passando por grandes dificuldades aí na nação, pessoas que estão nos hospitais, orar pelas autoridades para que Deus venha dar sabedoria, orar para que as vacinas venham sair rápido, né? E para que Deus venha sustentar cada um. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Senhor, assim como o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão, nós também estamos nessa aliança, porque Gálatas 3,7 diz que aqueles que creem em Cristo é os que são descendentes de Abraão. Nós estamos nessa promessa, nós estamos nessa aliança que o Senhor mesmo fez. Pai, fortalece cada um desses irmãos, fortalece na promessa que o Senhor nos deu, que viria nos buscar. Cremos que o tempo está próximo, os sinais estão aí, Senhor. Ó Deus, queremos fazer parte, somos parte do teu povo, que nós não viemos abandonar a promessa, abandonar a palavra que o Senhor tem para nós. Pai, cada um dessas pessoas, Senhor Deus, as pessoas que estão nos hospitais agora, eu oro que o Senhor possa tocar com teu poder,
aqueles que precisam de ar para respirar, restaura os pulmões, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, venha com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor sobre eles. Senhor, eu oro também, Senhor, pelas equipes de saúde, os médicos, oro pelos cientistas, oro pelas autoridades. Ó Deus, que o Senhor venha dar sabedoria, que a vacinação venha a ser acelerada. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Eu oro por essas pessoas que estão passando uma dificuldade, um problema, que a promessa não tem chegado, que eles saibam aguardar no Senhor. Sabemos que como povo de Deus, temos aflições, mas que o Senhor é fiel e que o Senhor mesmo vai nos guardar, o Senhor mesmo vai nos fazer chegar até o fim na promessa. Aleluia. Então, Biel, amém, irmãos. O Biel pediu aí, né, justamente para o corpo do hospital, com os profissionais e as famílias dele. Amém, amém. Então, nós concordamos aqui, ligamos aqui na terra, cremos que está sendo ligado no céu. Tá bom? Marca aí, você que não é inscrito no nosso canal da igreja, eu queria que você se inscrevesse, tá bom? Você se inscrevesse, tem um sininho aí, se você clicar nele, toda vez que a gente subir um vídeo, fazer uma live ao vivo, você é notificado. Então eu queria pedir para você, se possível, se inscreva aí no nosso canal, ative esse sininho aí agora. Domingo nós teremos culto online às 6:30 da tarde, então prepare o ambiente da sua casa, prepare aí os seus. E quinta-feira que vem nós temos de novo a nossa live semanal de exposição bíblica. Nós vamos expor o livro de Gênesis inteiro, irmãos, inteiro, nós estaremos juntos, tá bom? Espero que você tenha sido edificado, fortalecido no Senhor, amém? E a sua vida já não será mais a mesma. Deus abençoe, irmãos.